Boa tarde, seus ouvintes. O nosso convidado de hoje é o Dr. António Menezes de Campos, candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Vozela. O Dr. António Menezes tem 54 anos, é natural de Carvalhal de Vermelhas, reside em Vozela, é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, possui várias pós-graduações em Estudos Sociais, Psicologia e Direito, é funcionário da Conservatória dos Registros em Vozela, foi membro de vários organismos ligados aos bombeiros e diversas associações do Conselho e é presidente da Junta de Freguesia de Vozela. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, meu bom, permita-me que assim o chame, meu bom e querido amigo José Carlos Chã, e permita-me cumprimentar ali na Regi também com os mesmos predicados, o nosso bom amigo Paulo Fernando. É um prazer estar aqui convosco, um prazer estar com os ouvintes. Dr. Menezes, o lema da sua campanha nesta corrida para as autárquicas de 2013 é um novo rumo para Vozela. Porquê um novo rumo, doutora? Considera que o Conselho ainda não encontrou o verdadeiro caminho do desenvolvimento? É como tudo, olha, é capaz de ter encontrado o caminho para o desenvolvimento, é capaz de ter perdido esse caminho, e parece que perdeu ao longo destes últimos 12 anos, e novamente o que se pretende é criar e gizar um novo rumo, portanto, em direção ao desenvolvimento, a um futuro mais radioso para o município de Vozela. Se me permitisse que esclarecesse, portanto, quando este lema de campanha foi escolhido, nós ainda nem sequer tínhamos conhecimento que ele tem uma semelhança muitíssimo grande com o lema Autárquicas 2013 do próprio Partido Socialista a nível nacional. Portanto, esclarecia isto, foi intencional, está direcionado para o município de Vozela e dá-nos até algum orgulho que ele tenha essa semelhança, essa parecença com o slogan nacional das Autárquicas 2013. Em linhas gerais, doutor, o que considera que realmente, em que sentido é que Vozela não encontrou realmente o seu caminho de desenvolvimento? Eu sei que tem perfeita consciência da extensão da pergunta e da envolvência extrema desta pergunta. Pois é, eu digo também em linhas gerais, doutor. Estamos aqui há 6 horas. E também estamos para analisar o que está, mas sim, de qualquer maneira seria importante, não é? Em linhas gerais dá-me a impressão, e portanto não é propriamente uma impressão leve com a qual fico, com qual brisa que passa pela manhã e que me dá uma sensação de prazer. Não, tenho mesmo a plena convicção que de facto estes 12 anos seguiram um pouco sem rumo, honestamente. Portanto, não estamos aqui a qualificar pessoas, estamos aqui a qualificar caminhos políticos, estamos aqui a qualificar estratégias que foram sendo definidas, foram sendo alteradas e que não nos parece que em nada serem, ou em muito pouco serem coincidentes com os interesses do Conselho. Quando falo aqui em interesses, falo na consolidação desses interesses, na materialização desses interesses, não propriamente por uma questão de mera retórica, porque nesse aspecto digo-lhe que com toda a segurança eles parecem ter sido até bastante coincidentes com aquilo que foi sendo propagandeado, mas de facto não foi, não aconteceu assim. Repare, o município de Vozela tem vindo a perder importância, isto a passos largos, portanto no contexto regional. A própria sede do município tem vindo a perder alguma importância também, alguma é um grande favor, tem vindo a perder importância, não consegue gerar a atratividade que tem de ser gerada por uma sede de conselho. O município em si, idem. Portanto, de facto, no contexto da região de Alfãs de Vozela tem vindo a perder importância. Isto começa de facto a tornar-se muito complicado, tendo em conta o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. E em termos de futuro, Dr. Menezes, para onde aponta a sua ação se for eleito candidato, for eleito presidente da Câmara Municipal? Olha, tenho de me situar no cenário, porque se estivermos a falar, por exemplo, da agricultura, portanto, eu digo que para que lado é que aponta efetivamente essa seta. Se nós estivermos numa zona industrial, eu também lhe digo para que sítio, para que ponto cardeal é que aponta essa seta, esse novo rumo. Porque, repare, nós não escondemos setas, nós colocamos o símbolo do partido e colocamos em lugar bem visível, portanto, e nem o facto, isto agora lembrei-me disto por me falar em setas, deve perceber porque é que fui buscar isto. Agora, aponta de facto para um desenvolvimento articulado, onde estes vetores que tenho vindo aqui
a ventilar, falei na agricultura, na indústria. É evidente que ao longo desta nossa conversa, e o senhor fez questão desde o início de dizer que seria uma conversa, eu gostei muito de ouvir essas palavras, porque retirou algum formalismo à entrevista. Mas passando por aí, e enriqueceu-a, perdão, pela educação, pelo ensino, pelas atividades lúdicas, pelo património natural, património cultural, histórico, etnográfico, antropológico, se quiser, património edificado, pelos diversos agentes, fatores económicos, floresta, as infraestruturas viárias. Portanto, obviamente nós temos uma maneira diferente, felizmente, que temos, quando digo temos, falo na minha equipa, nas pessoas com quem quero contar, portanto, para seguirmos este novo rumo, com uma diferença bastante significativa daquele caminho que tem vindo a ser trilhado pelo atual Executivo Municipal. O doutor falou aí nos parques industriais, e, portanto, considera como um setor importante no desenvolvimento do Conselho. E que medidas aqui, concretamente, propõe para atrair investimentos nesta área? Olha, aqui importa dizer que, e repare, eu faço justiça nisso, portanto, ainda no tempo em que a Câmara era do Partido Socialista, o falecido professor Paulo Amaral de Figueiredo, que aqui recordo, portanto, com muito respeito pela obra feita e também pela pessoa, nós estávamos já a dar os primeiros passos, e passos de gigante, na construção de uma zona industrial, que hoje é discutível se deveria ser ali, se deveria ser um pouco mais acima, se de facto deveria ter sido gizada desta ou daquela maneira, mas estávamos de facto já a trabalhar no futuro, para o futuro, na industrialização do Conselho. Essa é a grande verdade. E é verdade também, importa dizê-lo, que esta Câmara Municipal, este Executivo, alguma coisa fez dentro desse contexto também, digamos, não ficou parado ali de forma alguma, e até inclusivamente a construção da zona industrial de Queirã, que agora está, enfim, em ritmo acelerado, vem, digamos, criar uma outra mancha industrial no Concelho. Mas não esqueçamos a zona industrial de Campia, de onde ela vem, que já vem de uma Câmara Socialista também. Portanto, vem do tempo do professor Paulo Amaral de Figueiredo. Agora, ainda não respondi à sua pergunta e tenho consciência disso. Peço desculpa por esta divagação, mas é uma questão de contextualização que me parece que é útil. Agora, por onde apostar? Primeiramente, é necessário vermos que a zona industrial de Vozela está a enverdar por um caminho que, a meu ver, poderá ser um caminho acertado. A criação de pequenos nichos de empresas, a criação de infraestruturas que permitam, de facto, que uma empresa de grande dimensão ali se possa instalar, e não estou a falar de uma empresa de muito grande dimensão, que isso já será mais difícil, mas de dimensão considerável, poder-se-á instalar, uma empresa de média dimensão poderá fazê-lo, e se for uma microempresa também. Portanto, mas isso tem a ver com uma parceria que tem sido estabelecida com uma empresa privada, portanto, estamos a falar aqui, passa a publicidade, Manuel Dias e Primo, que de facto tem tido um papel muito importante na forma como é organizado todo aquele desenvolvimento da zona industrial de Vozela, e parece-me que de facto aí há que dar continuidade a esse trabalho, inovar, e inovar há muita coisa a fazer, com certeza que se o tempo nos der, nos restar, ainda poderemos falar disso, mas há um aspecto muito importante que tem a ver com a zona industrial de Campia, que está saturada, está repleta, está cheia, há muito tempo. Poderão ter havido aqui alguns erros quanto ao dimensionamento do espaço concedido a algumas empresas que ali se vieram instalar. E, de facto, nós temos ali empresas que ocuparam, se calhar, o dobro, até o triplo da área, e estou a falar não só da área coberta, mas também de área descoberta, alguma dessa área, com a justificação de que seria necessária para, não só parqueamento de viaturas, mas também para armazenamento de matéria-prima que poderia ser conservada ao ar livre, no caso dos granitos, em alguns casos também de madeiras. A verdade é que, rapidamente, a zona industrial de Campia acabou por ficar sobrelotada, portanto, com os prejuízos daí advenientes, porque há muitos, mas muitos empresários da zona de Campia e Alcofra, e não só, alguns deles que vêm de fora, e que querem aí estabelecer-se e, de facto, não encontram espaço para o fazer. Ora bem, a ampliação da zona industrial de Campia é um desidrato que tem vindo a ser falado e refalado, constou de alguns programas, até inclusivamente da própria autarquia freguesia, da autarquia municipal também, e o facto é este, é que mantém-se dentro das mesmas linhas, dos mesmos limites, e há de facto, de uma vez por todas, que se proceder à ampliação desta zona industrial de uma forma capaz, de uma forma segura, respeitando os parâmetros ambientais, mas respondendo, portanto, às exigências não só
volto a repeti-lo, das populações de toda aquela região, mas também de quem de longe nos demanda e nos pede para que lhe cedamos espaço. É de notar que esta zona industrial está localizada numa zona geograficamente e estrategicamente muitíssimo importante, portanto está ali a 2 passos da A25, os acessos hoje com a construção da variante, que depois se calhar também iremos falar nisso, portanto repare que eu não tenho felizmente qualquer prioridade em falar em infraestruturas quando elas são úteis, poderemos questionar a sua realização, mas tirando estas aspas e saindo destas aspas para fora, portanto, esta zona industrial carece fortemente de ser ampliada e de serem criadas infraestruturas que permitam a sua rentabilização e o seu aproveitamento. Relativamente à zona industrial de Queirã, portanto, que está avançar em passos largos, nós sabemos também que tem havido muita solicitação em relação a lotes naquela mesma zona industrial, portanto, o que há a fazer é, sobretudo, mediatizar essa oferta, procurar trazer, se possível, os melhores, porque ainda poderemos dar-nos ao luxo desta escolha, dada precisamente a localização geográfica também deste polo industrial, que fica ali, próximo do outro nó, conhecido por nó de Tondela, ou da Boa Aldeia, que, de facto, dista uns 2 km, se não estou em erro, da zona industrial. Portanto, há que aproveitar esta localização geográfica. E com alguns incentivos especiais, Dr. Menezes? Sim, mas repara, com alguns incentivos especiais, designadamente quanto à construção de infraestruturas. Mas aí se remete-me para uma outra questão. É que, enquanto nós encontramos em alguns municípios da vizinhança, e não só por esse distrito fora, por aí acaba, uma capacidade de empreiteira significativa por parte das câmaras municipais para procederem a esse ajustamento de terrenos e também de construção de infraestruturas viárias, das próprias infraestruturas que têm a ver com águas pluviais, com esgotos. Portanto, temos alguma dificuldade em fazer isso, portanto, dada a extraordinária limitação, dizia mesmo extrema limitação, para não dizer lamentável limitação, que a Câmara Municipal tem, a Câmara Municipal de Vozela tem, em relação à sua capacidade de empreiteira. Dispõe, salvo erro, de uma máquina, de 2 retroescavadoras, e mesmo assim, pelo menos uma delas parece-me que não estará em muito boas condições, e ficamos por aqui. Um trator ou outra coisa qualquer, uma niveladora que raramente funciona, e que equivale mais ou menos o mesmo que vale uma guitarra no enterro, quer dizer, não altera grande coisa. Não altera grande coisa. Então, quer dizer que o Sr. Doutor advoga que a Câmara possua mais equipamentos para poder realizar estas obras? Advogo, mas não de uma forma desmesurada. Mas isto não poderá trazer, digamos, tornar a máquina, como se costuma dizer, a máquina municipal mais pesada e com custos significativos? Olha, faz muito bem colocar essa questão, até porque a sua questão é de tal maneira pertinente que pode-se estender a todo o nacional. É que, de facto, nós portugueses temos tido muitíssima dificuldade em encontrar pontos de equilíbrio. Ou estamos numa ponta da vara, ou estamos na outra ponta da vara. Portanto, de facto, aquilo que seria expectável depois das minhas afirmações é, bem, este sujeito da Câmara Municipal não tem lá praticamente equipamento nenhum, mas agora vai encharcar a Câmara de equipamento. Mas não é isso. Se esteve com atenção, e eu sei que terá estado, porque tenho o grato prazer de o conhecer, eu disse isso, obstante, portanto, e obviando também um crescimento desmesurado, fora de controle dessa capacidade de empreiteira, que pode efetivamente, e disse muito bem, criar uma máquina demasiado pesada que depois seja difícil de gerir e até inclusivamente poderia, se não fosse controlada e se não fosse devidamente estudada, poderia trazer mais malefícios do que benefícios. Há consciência disso, mas é também uma forma de aproveitar a mão de obra disponível e que a Câmara Municipal ainda vai tendo. E repare, já agora aproveitava para enfatizar esta vertente, é que esta nossa candidatura, este nosso propósito, esta minha insistência permanente no social, não é nenhuma demagogia. Portanto, é uma preocupação minha, não é só por uma questão de formação, talvez porque eu sou oriundo do mundo rural, talvez porque tenho vivenciado algumas situações de absoluta carência e, em alguns casos, até de desagregação familiar e não só, de desadequação
e de inadaptação do indivíduo ao meio e por vezes sem ser culpa nenhuma dele. Portanto, é preciso perceber-se que nós temos funcionários na Câmara e o posto, isso para mim é uma questão sagrada, o posto de trabalho das pessoas que trabalham na Câmara Municipal, e não é só na Câmara Municipal, eu cuido que os autarcas não podem assobiar para o lado. Tem que se impedir o mais possível. Quando falo em impedir, não é com armas nem à pedrada. Falamos em impedir de uma forma inteligente e interventiva que, de facto, o flagelo do desemprego nos toque de uma maneira mais profunda. É neste sentido, e aproveitando essa... Mas, doutor, como não pretende transformar a Câmara no maior empregador do Conselho? Não pretendo transformar, porque ela já é um dos maiores empregadores do Conselho, sabe? Portanto, já não é necessário transformá-la. Agora, o que pretendo, isso sim, é que as pessoas que têm ali o seu pão, o seu ganha-pão, não o percam. E para não o perderem, haverá que efetivamente rentabilizar toda a máquina da Câmara e todas as estruturas que lá estão, de forma a que, de facto, nós possamos ter uma mais-valia do esforço e do louvável esforço que estes funcionários vão desenvolvendo ao longo do seu dia-a-dia de trabalho. Isso sim. Não é criar, de facto, nem é tornar, nem tornar a Câmara de tal forma abrir as portas para que efetivamente agora isto seja um regabof que entra toda a gente. Não é isso, repito. Nós estamos no outro extremo da vara, portanto, vamos procurar o tal ponto de equilíbrio, mas repito, rentabilizando os recursos humanos que temos e que são bons. E portanto há que o rentabilizar. E portanto, agora o que eu não compreendo, Sr. Carlos Chão, o que eu não consigo compreender de forma alguma é que nós, para fazer, sei lá, 20 metros de calçado ou abrir um estradão numa floresta com 1 quilómetro, tínhamos, e não estamos a falar, na maior parte dos casos, de termos de partir grandes penedos, nem coisa parecida, tínhamos de recorrer a uma empresa. E por vezes, enfim, multiplicando o custo da obra por 4 ou 5 vezes mais. Porque essa história de que o recurso ao outsourcing é benéfico, é conversa, como dizem os brasileiros, para boi dormir. Quer dizer, isso não encaixa, não me venham com isso, ninguém está aí para perder dinheiro. E nós conhecemos muitos casos, se me permitisse que trouxesse a Laia de exemplo, até sabemos que existem muitos casos em que os funcionários são despedidos, ou são colocados em mobilidade, ou são enviados para outras funções, e essas mesmas funções passam a ser desempenhadas por uma empresa que cobra 5, 6, e conheço casos em que multiplicamos por 10 o preço que custava inicialmente esse mesmo serviço. Quer, por outras palavras, isto dizer que aquela rúbrica de despesas com pessoal, nós estamos habituados a ver, enfim, na contabilidade pública, pessoal dos quadros, pessoal, portanto, não torno isto exaustivo, ela pode até ter vindo a ser reduzida nestes últimos tempos. O pior é que subiu exponencialmente, em flecha mesmo, a despesa de aquisição de serviços. É claro que as mentes pensantes, e que nós vemos quase todos os dias no pequeno ecrã, vão-nos dizendo que é assim, e vão-nos dizendo que é assim porque os escritórios deles, de advogados, os economistas, por aí fora, portanto, podemos citar N profissões, e naturalmente também N empresas, se fosse o caso, não parece que seja que encaixe aqui, mas se fosse necessário também se dizia o nome de algumas, portanto que estão muitíssimo bem instaladas no mercado e que a todo o custo querem é que esses serviços lhes sejam entregues. E portanto isto vai aumentando de facto, vai despejando o Estado das suas principais funções e vai espalhando o Estado, e qualquer dia nós não temos Estado, mas podemos ser uma nação sem Estado, não sei, se calhar podemos, eu não o concebo. Doutor, eu posso concluir que algumas dificuldades financeiras que a Câmara de Lousada atravessou derivam desse tipo de atuação, digamos, de recurso excessivo a empresas externas para fazer os trabalhos? Com toda a honestidade lhe digo que não será aí, ou só aí, que radica o problema das excessivas despesas. Dá uma sensação que terá havido aqui isso sim, uma excessiva confiança de que, de facto, isto iria ser sempre um mar de rosas e que, efetivamente, os municípios não teriam, enfim, se tivessem de ser resgatados, seriam resgatados. Penso eu, mas estou aqui, de facto, a fazer juízos, enfim, por outras pessoas que deveriam responder à questão, a essa questão. Mas penso que poderá ter sido isso. Agora, o recurso ao outsourcing, o não aproveitar devidamente, portanto, os meios que têm à disposição, sem dúvida nenhuma que estará também na gênese desse descalabro autêntico
que ia caindo e praticamente caiu a Câmara Municipal de Vozela. Mas mais, quer dizer, acho que há aqui um problema de articulação com as juntas de freguesia, e há bocadinho disse no início, em jeito de apresentação, eu sou de facto Presidente da Junta de Freguesia de Vozela e testemunho isso mesmo, quer dizer, é de facto uma deficientíssima articulação com as juntas, ou pelo menos falo por mim, pela minha junta, e aí falo com toda a abertura, essa articulação, o não se articular com a junta de freguesia ou com as juntas de freguesia do município causa transtornos financeiros muito graves, além de transtornos políticos, e quando falo aqui em políticos, não propriamente não estamos aqui a falar de capitalização de votos, mas estamos a falar naturalmente da gestão política do município, que terá de incluir forçosamente os presidentes de junta. E também quando falo dos presidentes de junta, não falo só dos presidentes de junta, falo da autarquia de junta de freguesia. Doutor Menezes, se for eleito, então como é que isso vai processar a relação com as juntas de freguesia? Em termos de delegação de competências, no outro tipo de ligação, como é que realmente pensa? Como está a dizer? Em termos de delegação de competências, noutro tipo de relação. Eu até me sorri quando utilizou essa expressão. Porque esta é a nossa aposta. Nós temos falado, portanto, ao longo de um extremo a outro do Conselho, com os nossos candidatos às Assembleias de Freguesia. E, normalmente são 2 ou 3 coisas que lhes dizemos sempre. A primeira é para que não se prometa aquilo que não se pode cumprir. Portanto, que sejamos comedidos nas promessas que fazemos, que entendamos muito bem, portanto, o contexto político e económico que estamos a atravessar neste momento, e não se fazerem promessas vãs, prometer por prometer. E a segunda coisa é, de facto, preparar, e muito bem, olha, eu ainda ontem estive em Campia, exatamente, e hoje ainda estarei em Fornel de Monte, precisamente para que seja gizado o programa das freguesias, e ele terá de ser gizado em articulação com a Câmara Municipal. Nós acreditamos que iremos ser Câmara Municipal, e, portanto, ele terá de ser feito muito de acordo com a Câmara. Porque nós vamos trabalhar em articulação com as juntas de freguesia, sem retórica. Entendo que não faz sentido. Se é necessário, por exemplo, imagino o amigo Chan, que é necessário fazer uma limpeza de valetas ou dar uma reparação num caminho. Aí é que não justifica pegar nos funcionários da Câmara e ir lá fazê-lo. Já não falo na tal outsourcing de contratar uma empresa para fazer este trabalho. Aí estão lá as pessoas da terra, e repare, Sr. Chan, isto, e os nossos ouvintes, isto é tão importante quanto, até mesmo para a própria economia local, porque nesta fase que nós atravessamos da vida portuguesa, portanto, sobre todos eu ia dizer, da vida, sob o contexto político que é mais abrangente, mas hoje estamos mais motivados para ouvir falar de economia. Nós sabemos que uma família que não tem trabalho, se puder, se arranja 2 dias ou 3 numa semana em que presta serviço a uma junta de freguesia, esse dinheiro serve para pagar a luz, serve para pagar o seguro do carro, serve para pagar aquela prestação que está em atraso de qualquer coisa. Infelizmente temos de falar assim. Serve para ajudar a pagar as propinas do filho que está na universidade. Isto não é ser popularucho. Perdão, é que isto é, de facto, a realidade. Não devia ser assim, mas é assim nas nossas aldeias, e é bem pior até do que isto. Portanto, se de facto é necessário fazer algum serviço, portanto, alguma intervenção neste ou naquele caminho, neste ou naquele muro, porquê é que não se faz com mão de obra de lá? Porquê é que não fazem articulação com a junta? É mais barato. Doutor, mas essa delegação de competências, enfim, eu ouço falar muito em delegações de competências para as juntas de freguesia, mas muitas vezes aquilo que se delega, digamos, é a execução da obra. Mas a decisão, muitas vezes, parte da Câmara Municipal. O doutor pretende dar esta capacidade de decisão também à junta de freguesia? Será ela a decidir se realmente vai fazer um determinado caminho, se vai realmente reparar a escola ou vai reparar um outro edifício ou até uma casa de habitação, ou apenas a Câmara decide e depois diz, pronto, nós decidimos, mas agora façam vocês a obra e nós financiamos, evidentemente, mas a decisão continua a ser da Câmara. Quer dizer, até que ponto há realmente uma delegação efetiva de competências de ser eles realmente a decidirem aquilo que consideram que é prioritário e que é necessário para a localidade. Agora peço desculpa, mas a delegação de competências não significa de forma alguma o colocar de lado ou ostracizar a posição de quem delega, da Câmara Municipal. Quem delega alguma coisa. E ao delegar, sabe-se aquilo que foi delegado, é identificado o objeto.
Portanto, se estamos a falar de um caminho, é de um caminho, estamos a falar de uma escola, é de uma escola, e a delegação de competências, forçosamente, deve conter a montante, isto é, antes de ser feita, deve conter um acordo prévio entre as duas autarquias, entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. E só depois de estudado o objeto dessa delegação, portanto, é que se avança para ela, portanto, estudando os custos, estudando a maneira como irá ser feita, e depois, portanto, aí deixaria... Repare, eu acho que é pertinente o assunto que me colocou, até porque tem sido um dos óbices muito grandes essa delegação de competências. Tenho noção disso. Agora, é perfeitamente possível obviar esse problema, isto é, obviar, de facto, esta indefinição de papéis, se montantes, repito, se antes de ser feita a delegação, houver o acordo e forem estudadas e elencadas as prioridades, tendo em conta, portanto, os próprios interesses da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, que, Deus nos perdoa, não poderão ser muito divergentes, porque senão muito mal vai a coisa, que se efetivamente nós não sabemos. Isto agora, independentemente até de a Junta ser ou não da mesma cor política da Câmara Municipal, que é um assunto que não se pode colocar, Portanto, o que importa é o desenvolvimento harmonioso de todo o município, isso é ponto claro, com toda a abrangência, mas não descurando, naturalmente, o equilíbrio financeiro da Câmara, portanto, a estratégia que é seguida para todo o Conselho, mas a articulação com as juntas é absolutamente imprescindível. No meu modesto ponto de vista, é impossível seguir-se um programa municipal de desenvolvimento sem ter os agentes que estão no terreno. Os agentes mais diretos são as juntas de freguesia, que lamentavelmente têm dado aos tombos com elas, portanto, fazendo disparates dos maiores, com reorganizações administrativas, coisas patéticas, que um dia a história há de julgar com toda a certeza, mas a verdade é que os protagonistas ou estão confortavelmente sentados num sofá, portanto, envolvidos em... Está a falar concretamente na União das Freguesias, não é? Estou. Como é que vê as uniões que foram feitas em Vozela? Portanto, é Câmara Carvalhal de Vermelhas, Fatões e Figueira das Donas, não é? E Passo Filheirinhos e Vozela. Sim, vejo como lhe disse, vejo como mais um... Não encontrei nenhuma virtualidade nesta união, doutor? Virtualidades encontrarei, virtudes é que não. Agora, o facto é que parece-me que é absolutamente patético. Poderia dizer mais, mas repare, também temos de ser comedidos, portanto, não só e temos alguma contenção, não só nas despesas, mas também no próprio vocabulário que utilizamos, tendo presente, portanto, o elevadíssimo número de ouvintes que, felizmente, a Rádio Lafões tem e o respeito que nos merecem, porque não teríamos de dizer mais coisas, portanto, e cimento, portanto, este meu repúdio. No facto de ainda nós, há 3 ou 4 anos, sermos dentro dos países da OCDE, tidos como um país com uma organização administrativa absolutamente exemplar. Vejamos que, passado 1 ano e pouco, nem chegou a 2 anos, é-nos apontado por não sei que inteligência, claro que depois isto colhe eco cá dentro, portanto, temos muitos Miguel Vasconcelos cá. Portanto, temos de facto é-nos apontada a necessidade de fazermos uma reorganização administrativa. Repito, isto é patético. Nós temos municípios em França que não chegam a ter 100 de habitantes. Poderão dizer, malto, aí, mas é que o meu amigo está a confundir, é que em França, portanto, o conceito de freguesia, portanto, o conceito de freguesia é mais um conceito nacional do que propriamente um conceito europeu, como todos sabemos. Mas os pequenos municípios ainda não incomodaram ninguém, nem anda ninguém, de forma alguma, às turras para ver se há fusão, se há anexação. Preocupam-se, isso sim, isso é verdade. Eu tenho lido alguma coisa e conheço no terreno, não sou propriamente um cidadão muito viajado, até porque não tenho dinheiro para andar por aí a viajar por essa Europa fora, portanto, vou andando, mas vou lendo, e isso vemos, ouvimos e lemos, essas coisas eu não perdoo, portanto. E vou contactando com as pessoas, vou conversando, e sei muito bem que aquilo que nós andamos aqui a falar há tanto tempo, de intermunicipalidade, é uma realidade muito grande por aí fora, por essa Europa fora. Portanto, não se acaba uma estrada na fronteira do outro concelho e dali para diante é um caminho. Isso não, quer dizer, é uma forma tacanha de ver o desenvolvimento do país e das regiões, não é? Portanto, este assunto da reorganização administrativa foi do pior que poderia existir. A identidade de um aglomerado populacional tem a ver com a sua forma de organização administrativa.
A junta de freguesia é o último reduto, é o último lugar. Eu já se falou tanto disto que até tenho receio de estar aqui a utilizar termos que já são hoje chavões, já não são nada, são meus, já nem têm propriedade, mas a verdade é que o conceito mantém-se. É o Presidente da Junta quem tantas vezes intervém em questões, por vezes até de divisão patrimonial, é o Presidente da Junta que resolve tantos problemas interfamiliares, é o Presidente da Junta quem vai levantar o Val da Reforma, é o Presidente da Junta que faz tanta coisa. Poderão dizer, tem lá sempre uma pessoa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Continua a haver aqui um Presidente, apenas com uma área mais abrangente. Com certeza, e eu costumo dizer às vezes por graça que se continuarmos com esta nossa tendência centralista, um destes dias para fazermos o primeiro ciclo do ensino básico, temos de ir a Coimbra. Portanto, porque vão-se criando mega agrupamentos, vão-se criando cada vez freguesias maiores, há pessoas extraordinariamente inteligentes, muito mais inteligentes do que eu, naturalmente, que vão falando na fusão de municípios, também porque não de países, e vamos andando, e de facto, qualquer dia vamos fazer o primeiro ciclo do ensino básico, a antiga quarta classe, vamos fazer a Coimbra. De qualquer maneira, Dr. Menezes, esta é uma realidade. Há 3 uniões de freguesias em Vozela. Como é que poderemos potenciar esta nova... Nós temos que viver com esta realidade. Nós temos que viver com esta realidade. Portanto, foi o que nos colocaram, portanto, e nós temos que viver aqui, portanto, temos que, de facto, procurar respeitar a individualidade de cada uma das freguesias agregadas, portanto, procurando não ferir até a sensibilidade dos próprios habitantes, procurando não retirar serviços que vinham sendo prestados, portanto, procurando manter no mesmo horário as juntas abertas. Portanto, procurando fazer reuniões, e será uma preocupação que não compete ao Presidente da Câmara, compete naturalmente aos Presidentes da Assembleia de Freguesia e Presidente da Junta, portanto, ao órgão deliberativo e ao órgão executivo, procurando descentralizar, dizia eu, e fazendo algumas reuniões alternadas, ora numa sede de freguesia, ora noutra, de forma a que os edifícios não fiquem... Até os edifícios me preocupam, repara, até isto, que vão ficando... às moscas, vão ficando sem utilização, portanto são símbolos vivos que vão sendo deteriorando. Mas não poderão ser reaproveitados para outras funções? Diga-me quais, por favor, quer dizer, já estamos nas escolas, é para as associações. Não sou o candidato. Olha, mas devia ser. Para a escola, as escolas já vão servindo para sedes de associações. Portanto, as associações têm cada vez menos pessoas, porque lá está o tal centralismo. Sr. José Carlos Chã, o senhor convido, e provavelmente até já nem lhe estaria a dar novidade nenhuma, ali no nó de acesso da autoestrada, em Câmara, se passar lá de manhã, ou ao meio da manhã, encontra dezenas de viaturas ali estacionadas. Sabe porquê que estão lá? Nem à venda estão. Portanto, elas estão lá porque os seus proprietários apanharam boleia com outros e estão a trabalhar nas zonas do litoral, lá para baixo. Vai ao nó da Bolda e volta a encontrar o mesmo cenário. Isto significa que o esvaziamento de serviços, e não é necessário, juro-lhe, nem sequer ir à universidade ou ao liceu, até quase, não é necessário ir à escola primária para saber para onde é que isto nos conduz. Porque, de facto, este esvaziamento de serviços nas zonas do interior está, de facto, a matar o interior. E vai custar caríssimo ao nosso país. É uma preocupação, desde os princípios da nacionalidade dos nossos reis, criarem condições para a fixação das populações. Lembramos do povoador, do lavrador, do ministro. Lembramos de todo um esforço que há logo a seguir àquele esvaziamento do interior, originado pelos descobrimentos, pelos tais fumos da Índia, que levaram para as zonas do litoral, para a zona sobretudo de Lisboa, portanto que quase quadriplicou a sua população num espaço de menos de 5 anos, portanto, levaram o crescimento do interior, esvaziasse, e o esforço que foi necessário fazer-se para repovoar o interior. É que nenhum país vive com um desequilíbrio destes. Dr. Menezes, o que é que uma Câmara do Partido Socialista irá fazer para fazer retornar esta gente, para deixar que os automóveis estejam lá no nó de Câmara e as pessoas vão para fora? Não. O que é preciso fazer, doutor? Não podemos estar aqui a ser dogmáticos, nem poderemos estar aqui a ser utópicos ao ponto de dizer que não, o Partido Socialista, a Câmara,
Vozela é ganha pelo Partido Socialista, os automóveis passam a ficar na vila, os funcionários vão ter todos os trabalhos na vila, porque isto é utópico, quer dizer, seria absolutamente infantil, não vamos pensar. Agora, vamos lá ver, há aqui muita coisa para fazer, é para obstar a saída de mais serviços e procurarmos, ainda há bocado falávamos em termos de zonas industriais, de forma a que possamos capitalizar o maior número possível de mão de obra. Repara, há aqui muita coisa a fazer. A articulação que é necessário fazer-se com as escolas do município, com as escolas profissionais, com os institutos politécnicos, no caso de Viseu, com as universidades da região, Aveiro, Coimbra, Covilhã, Outado, Cidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Quer dizer, há aqui uma série de articulações que é necessário fazer-se, desde que consigamos envolver também todos os e essas articulações visavam concretamente o que é? Olha, sobretudo uma articulação dos próprios programas de ensino e naturalmente também no caso das universidades, portanto, em termos de investigação, vocacionados para áreas que possam, enfim, ter uma alta taxa de empregabilidade. Aqui queria deixar umas aspas, ou um sublinhado muito grande. Não é a fatiota que tem de se adaptar, ou melhor, não é o corpo que se adapta à fatiota. É este o corpo, é fatiota ao corpo. Quer isto dizer que todos os outros ramos de saber, e a universidade é de facto um potencial muito grande, gerador de saber, e quando falo nisto, não quer dizer que se entre na universidade e se saia a saber tudo. Aquilino Ribeiro tem uma expressão muito interessante sobre isso, que diz: Salamanca a uns Sara, isto é, a Sara da ignorância, mas a outros manca, quer dizer, ainda os põe piores do que quando foram para lá. E quando fala em Salamanca, está a falar na universidade. Ora, bem, vamos lá ver. Mas a universidade é, de facto, um grande motor gerador de saberes. Se a pessoa tem apetência para desenvolver as suas aptidões e a sua apetência por se cultivar, por aprender mais, por chegar mais longe, a universidade é, efetivamente, esse motor por excelência. Portanto, esses saberes devem ser, de facto, a universidade tem essa obrigação. Mas as áreas específicas, uma área específica de investigação, não tem mal nenhum que seja direcionada, e dar-nos-ia muito gosto, para uma empresa que se venha a instalar, seja ele do que for, desde que não seja uma empresa poluente no município de Vozela. Portanto, a Escola Profissional de Vozela tem vindo a desenvolver um excelente trabalho, e já agora também, estamos quase em período de campanha eleitoral, já agora deixe-me dizer, portanto, foi uma criação de uma Câmara Socialista, portanto, na altura, a Escola Profissional de Vozela tem vindo a trilhar, e também agora, um caminho da excelência. Por amor de Deus, quer dizer, os potenciar esse caminho que tem vindo a ser seguido, os torná-la cada vez mais autossuficiente, porque eu penso que a Escola Profissional de Vozela tem um caminho radioso pela frente. Assim se consiga a articulação com os agentes económicos do Conselho, e que não é difícil, até me parece que já está a começar a ser encetada, e digo isto com muito orgulho, porque não me importa muito mais do que o aspecto deste ou daquele ganho político. Muito mais importante é que ganhem os munícipes, que ganhem Vozela, porque sem falsas modéstias, sem politiquice barata, é por Vozela que aqui estou, não é por mais nada. E a Câmara Municipal tem aqui também uma intervenção importante na Escola Profissional. Tem sim senhor. Tem, compete à Câmara Municipal apoiar decisivamente a Escola Profissional para que, de facto, possa trilhar os caminhos que tem vindo a trilhar, se possível, numa zona de excelência, para podermos, de facto, ir muito mais longe, porque tem potencial humano e tem, de facto, equipamento e tem vontade, sobretudo, nota-se vontade nos seus dirigentes, nos próprios funcionários, portanto, que estão extraordinariamente motivados por aquilo que tinha dado a saber, para chegar muito mais longe, e é a nossa obrigação fazer com que chegue muito, mas muito mais longe. Dr. Menezes referiu aí a questão da extinção de alguns serviços. Sim. Enfim, já é um assunto já bastante badalado, mas o Dr. Menezes teme que mais alguns serviços, para além daqueles que já foram extintos em Vozela, possam sair do Conselho. Olha, os arautos da desgraça, volta e meia, pegam em canulos e vão falando alto, e vão nos incomodando. Já se falou em tanta coisa, já se falou em finanças, já se falou em tribunal, já se falou na conservatória, fala-se em tudo. Portanto, de facto, temo, porque efetivamente, quando não há uma coordenação nacional, como é o caso, e o período que nós estamos a viver é fértil nesse sentido. De facto, nós estamos a viver um período em que não me parece que se assista a uma planificação, ou se existe uma planificação,
falar nestes termos, e os ouvintes com certeza que me desculparão também, mas ela é diabólica porque olvida por completo o cidadão, olvida por completo o país na sua gênese mais profunda. Portanto, nós estamos de facto a assistir a coisas que tudo é possível. Não lhe digo que não, mudar o curso do Volga também seria possível, só não será por razões financeiras, porque senão também se mudava. Portanto, isso é possível, isso é possível. Pode-se dizer-lhe que isso contará. E a acontecer isso, qual será a posição do Dr. Contará com a oposição em bloco a essa extinção. E não nos calaremos, e digo-lhe uma coisa, se há momentos, portanto, em que os cidadãos têm de se sentir indignados e por vezes cantar em grupo, e repara, na excelência do canto alentejano, que é sobretudo quando ele é cantado em grupo e não a solo. Portanto, se calhar nós teremos de cantar em grupo, se isso acontecer, e cantar bem alto, porque já chega. Tem sido muito afetado o Osório, não é? Tem levado a sua parte. Tem levado a sua parte. E repare, portanto, também até pela própria posição geográfica, portanto, está equidistante dos municípios, ou das sedes dos municípios de São Pedro do Sul e de Oliveira de Frades, e naturalmente que isto que poderia, enfim, ser motivo gerador de alguma riqueza para os três concelhos, torna-se por vezes, enfim, objeto de alguma disputa em termos de serviços e não só. Portanto, com certeza que se calhar depois até me vai começar a falar em intermunicipalidade, que eu sei que sim, e depois podemos perfeitamente desenvolver esse tema. Muito bem, Dr. Menezes, são 6 horas, vamos fazer aqui um curto intervalo e já retomamos a nossa conversa. Fazemos, só lhe queria pedir desculpa porque há bocadinho disse que se calhar 2 horas para esta entrevista, assim ao Paulo Fernando, que se calhar seria um período longo demais para esta nossa conversa e portanto, assumo aqui que foi um erro meu, portanto, um prognóstico errado. Politicamente, não é bom para ninguém. Ora, seus ouvintes, retomamos a nossa conversa com o Dr. António Menezes, candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Vozela. Dr. Menezes, nós falávamos na extensão de serviço no Concelho de Vozela e, consequentemente, também na questão da intermunicipalidade. Doutor, se for eleito, que tipo de relações pretende manter com os concelhos vizinhos, com as câmaras municipais, desses concelhos de São Pedro do Sul e Oliveira de Frades, fundamentalmente? Olha, eu interiorizei isso com uma necessidade, mas uma necessidade absoluta. Felizmente que os 2 outros candidatos das autarquias vizinhas, quer de Oliveira de Frades, quer de São Pedro do Sul, a quem aqui cumprimento e rendo a minha homenagem, portanto, e desejo as maiores felicidades. Estamos a falar do Dr. Porfírio e do querido amigo Vítor Figueiredo. Portanto, isto foi entendido de uma forma plural. E repare, nós reunimos, fizemos algum trabalho no domínio daquilo que poderia ser compreendido à luz deste conceito de intermunicipalidade. E depois tivemos o cuidado de dar uma conferência de imprensa para dizermos aos munícipes, aos habitantes dos 3 concelhos, aquilo que queríamos fazer. E, de facto, as conclusões são mais do que óbvias. Grande parte das obras redundam numa economia de meios absolutamente estrondosa, numa melhoria de prestação de serviços, em resultados muitíssimo melhores, incomparavelmente melhores, se forem feitos à escala intermunicipal. Eu estranho é que, de facto, ao longo destes anos, portanto, quando os 3 concelhos têm, ainda por cima, câmaras do mesmo partido político, portanto, o Partido Social Democrata, e não se tenham dado passos largos nesse domínio. Que me recorde, há um exemplo feliz em termos de intermunicipalidade, que é a celebração, as cerimónias do Dia da Árvore, que têm dado frutos. Mas repare, nem esse exemplo chegou, ou chega, é suficiente para, de facto, se darem passos mais largos no domínio da intermunicipalidade, porque toco no adro da tua capelinha, ou tu tocas no adro da minha capela, ou... Não. Há muitas, mas muitas obras, com certeza gostará que lhe diga algo. Em que áreas é que poderíamos ver essa comparação, Sr. Doutor? Olha, por exemplo, lembro-me agora, vinha para cá e olhei para o Volga, lembro-me, por exemplo,
do projeto de exploração do rio Volga, portanto, lembro-me que isso só poderá ser feito, de facto, numa visão intermunicipal. E, repare, ainda bem que me lembrei deste exemplo, e isto é, de facto, uma prioridade em absoluto, porque com a construção da barragem de Ribeiradio e a deveniente utilização da água represada para distribuição na rede pública, implicará com toda a certeza que a montante seja feita a despoluição do rio, não tínhamos a mais pequena dúvida. Portanto, aqui, quer se queira, quer não, vamos ter de avançar no domínio desse trabalho à luz da intermunicipalidade, desse conceito de intermunicipalidade. Portanto, não há aqui dúvida nenhuma em relação a esse exemplo, mas podemos ir mais, por exemplo, a nível estamos ainda no domínio do ambiente e numa altura em que nós temos sido fustigados por uma onda de fogo, sobretudo o próprio Conselho foi ainda bastante castigado, designadamente na zona alta do Conselho, concretamente a freguesia de Fornelo de Monte, especificamente a freguesia de Fornelo de Monte e também de Alcofra. E repare, nós deparamos com os nossos montes, portanto as nossas florestas, utilizando aqui o termo entre comas, repletos de vegetação arbustiva, por vezes até arbórea, portanto sem grande aproveitamento, ou praticamente sem aproveitamento nenhum, e depois aparecemos com aquela ideia genial, vamos limpar isto imediatamente e tal. Devem ser os proprietários obrigados a limpar isto. Ora bem, há bocadinho já lhe disse, eu tenho algum orgulho nas minhas raízes rurais, portanto o meu pai era agricultor, eu próprio, se tenho algum tempo livre, procuro ocupá-lo muitas das vezes na agricultura e, portanto, por vezes, a maior parte das vezes sem rendimento absolutamente nenhum, mas procuro fazer isso por gosto próprio, se calhar por algum, enfim, por algum saudosismo da minha meninice e da minha juventude, da minha adolescência, mas procuro fazê-lo. E todos nós sabemos, por experiência própria, que essa uma área de 4 ou 5 ou 6 hectares que seja necessário limpar-se, na vida do cidadão, não lhe retribui o dinheiro que cá está lá. Agora, quantos hectares é que estão aí por limpar? Pergunta, mas porquê é que está a dizer-me isto? Não lhe parece? E a questão também, deixo aqui, peço licença aos nossos ouvintes para deixar aqui no ar esta ideia, que nem de toda é peregrina, que se houvesse alguma rentabilidade dessa massa arbórea e arbustiva que eu aludi há pouco, se houvesse algum interesse económico no aproveitamento dessa massa, alguns desses terrenos poderiam estar limpos. É que poderia ser. Em que medida entram aqui as câmaras municipais? Entram porque poderíamos perfeitamente ter aqui, ou na região de Lafões, ou abranger mais algum concelho para além da região de Lafões. Poderíamos ter aqui, por exemplo, poderia ser em São Pedro Sul, poderia ser em Castro Daire, em Vozela, em Oliveira de Frades, uma central termoelétrica, por exemplo, que aproveitaria esta biomassa, portanto, toda esta matéria inerte que está desaproveitada, rentabilizando-a, valorizando-a. Dir-me-á, pois, mas isso pode não ser rentável. Pois, mas aqui é que me parece que mesmo o Poder Central, o Estado, não perderia dinheiro se investisse alguma coisa no apoio à produção dessa biomassa. E, sobretudo, ao aproveitamento, que a produção ela produz espontaneamente. E, portanto, aqui faço a correção. O aproveitamento. Portanto, onde é que se poupa? Poupa-se porque estamos na prevenção, no domínio da prevenção. Poupa-se porque poupa-se no ataque aos fogos. As vidas humanas que não têm valor, que se perderam. Jovens na flor da idade. Só no Caramulo são 4. Uma vida perdida era demais. Portanto, temos 4 pessoas mortas só há pouco tempo. E depois, poupa-se também, se me permite já agora concluir, poupa-se também, o próprio país poupa, por uma questão do equilíbrio da balança financeira, portanto, a importação de combustíveis fósseis diminuiria drasticamente. Poupa-se a nível do ambiente, porque naturalmente que a poluição despoltada pela combustão de combustíveis, perdoe-me esta redundância, de combustíveis fósseis, é infinitamente mais perigosa do que a combustão destes materiais, portanto, materiais lenhosos. Falou neste tipo de relacionamento,
na eventualidade de as 3 câmaras poderem ser do Partido Socialista, mas se não o forem, mantém na mesma esse tipo de ideia de que é possível trabalhar em conjunto com... Mantenho respeitosamente, me dirigirei aos meus colegas, portanto, apresentando esta e outras propostas neste campo da intermunicipalidade. Quando falo, de facto, em relação aos 3 candidatos pelo Partido Socialista à região de Olfões, é porque encontrei neles essa abertura. É porque comungam deste mesmo princípio. E, naturalmente, que a comunhão deste princípio não advirá, com toda a certeza, exclusivamente, ou pelo menos exclusivamente, pelo facto de serem candidatos oriundos do Partido Socialista. Não derivará, portanto, nós não nascemos com um ADN diferente, não temos, de facto, uma propensão para o intermunicipalismo que serão vezes candidatos de outras forças políticas, de outros movimentos políticos, não, com toda a certeza que não. Agora, que efetivamente existe essa sensibilidade que está bem vincada nos 3 candidatos da região de Olfões, portanto, do Partido Socialista, isso é verdade. Sou testemunha disso, nessa conferência de imprensa que foi dada, portanto, à Congénero, Rádio Local Congénero, VFM, portanto, foi exatamente, ficou mais do que patente essa sensibilidade. Isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Sr. Doutor, passados estes anos de poder local, era suposto que os conselhos tivessem resolvido já determinadas necessidades básicas, nomeadamente ao nível da rede viária, do saneamento e do abastecimento de água. Como é que o Sr. Doutor vê o panorama no Conselho de Vozela? Está satisfeito com aquilo que se passa nestes setores? Não estou por forma alguma, embora me pareça que de facto nós não estejamos em maré de galinhas gordas, muito menos de vacas gordas, portanto, para podermos falar na construção de infraestruturas rodoviárias a torto e a direito, que, muito sinceramente, me parece que já nem farão assim muita falta, portanto, nós temos de facto uma rede viária, mesmo a nível nacional, em alguns casos até me parece que é excessiva, se é que de excessiva podemos falar, mas em alguns casos, pelo menos não seria pertinente, não se justificaria um investimento tão grande como foi feito. Mas, concretamente no Concelho de Vozela, portanto, há muitas estradas que carecem de intervenção. Falei-lhe há bocadinho na freguesia de Fornelo de Monte, que foi fustigada por incêndios e tal. Eu andei por lá também, e a verdade é esta, e passo lá imensas vezes. Olha, a estrada de Cambra, Carvalhal de Vermelhas, depois rumo a Alcofra, foi recentemente alcatroada, levou uma película de alcatrão que me parece, de facto, ser manifestamente insuficiente e não foram criadas, com toda a certeza, não foram cauteladas, não foi cautelado o suporte dessa mesma película de alcatrão, e a verdade é que começa já a mostrar rombos em vários pontos do seu trajeto. Não houve, se calhar, também uma drenagem efetiva e, pelo menos, conveniente das águas que por ali andam, e isto contribui para que, efetivamente, esse tapete não vá, com toda a certeza, tapete é um termo abusivo, que de facto ele não dura muito tempo. Mas depois temos a parte da estrada que deriva concretamente da povoação de Vermelhas para em direção à freguesia de Fornelo de Monte, a precisar de ser arranjada. A estrada que de Fornelo de Monte vai para encontrar-se com a Estrada Nacional, que eu não sei se é 225 ou 228, que ruma a Tondela, portanto não tenho agora presente, ao fundo da Póvoa dos Codiceiros. Portanto, está num miserável estado. Portanto, as questões parecem mais com a conservação, não é? Mais com a conservação. Em termos de... As valetas, a abertura de novas estradas, não. Parece, há que de facto procurar o redimensionamento da floresta, isso sim. Portanto, designadamente, com a manutenção de estradões, construir um ou outro, mas sobretudo a manutenção, e tendo muito cuidado. Eu ainda ontem mesmo vi um estradão que está em zona que ou é municipal ou é administrada pela Câmara, concretamente na Encosta do Castelo, onde as copas das árvores se tocam por cima. Quer dizer, hoje sabemos que, sobretudo em períodos estivais, portanto, uma das formas de propagação do fogo mais perigosas é, efetivamente, a propagação por copa. Ali está bem patente que existir lá o estradão não deixa de não ser um benefício, mas de facto poderá ser esse benefício extraordinariamente reduzido pelo facto de não ser acautelada essa forma de propagação de fogo, para além de que as valetas precisam de uma manutenção, não digo constante, mas com uma periodicidade grande, porque senão, de facto, está lá, de facto, a infraestrutura criada. Nós dizemos que temos pomposamente
uns quilómetros largos de estradões e tal, mas o problema é depois a utilidade deles, o estado de conservação, a própria transitabilidade deles. O que é possível fazer-se ali, de que forma é que as viaturas ali podem, em segurança, operar as viaturas dos bombeiros, e depois acontecem incidentes. Portanto, há de facto que ter em consideração que muita coisa tem de ser feita nesse domínio. Mas já agora, se me permite, em termos rodoviários, e ainda vamos entroncar novamente com a questão da intermunicipalidade. Eu não espero durar 500 anos, mas se durasse, jamais me esqueceria do disparate autêntico que foi uma decisão que o Sr. Presidente da Câmara tomou de não construir a variante sul, que estava financiada à Vila e que me parece de ser, de facto, um dos eixos prioritários em termos rodoviários para o desenvolvimento daquela zona norte, melhor, nascente sul da sede do município. Isto é um disparate puro. Encontrar uma razão para ela não ter sido feita. A razão é política. Agora, a questão é esta. Eu não sei se isto será a justificação. Foi a justificação. Eu muito respeitosamente pedi ao Sr. Presidente da Câmara que me dissesse o porquê da não construção. Isto enquanto deputado da Assembleia Municipal de Vozela, onde estou por inerência de funções como Presidente da Junta, e pedi-lhe, de facto, que me dissesse porque é que decidiu não construir aquela variante sul. E disse-me, isto foi uma decisão política que, aliás, já foi de alguma maneira sufragada e validada pelo eleitorado, porque estava já no segundo mandato, e o eleitorado concordou. Perdão. Em primeiro lugar, o eleitorado não concordou especificamente com essa decisão política, concordou com um conjunto muito mais amplo de outras decisões tomadas em outros tantos pontos do Conselho que não propriamente aquele. Propriamente em relação àquele, o eleitorado até poderia, e não concordou com toda a certeza, porque na freguesia de Vozela o Partido Social Democrata não ganhou as eleições. Mas estamos perante uma outra obra que me parece que deveria ser vista segundo o tal princípio e tal conceito de intermunicipalidade. Mas voltando a esta questão da variante sul, Dr. Menezes, mas há razões objetivas para... Falo muito de questões políticas, mas objetivamente há uma razão, no seu entender... A minha é que me justificaram para uma decisão política. Ora, isto é abrangente, quer dizer, mas que tipo de decisão política? Fundada em quê? Em que princípios? Porquê é que não foi feito? Só por decisão política, mas uma decisão política eu acho que o cidadão, quando desempenha um cargo político, não lhe basta dizer que tomou aquela decisão à luz do cargo que desempenha, importa dizer é o porquê. Mas uma razão política tem sempre... Terá subjacente razões de natureza material que possam... Essa não lhe foi apresentada. Pois, essa não. Portanto, a desnecessidade. Houve também quem falasse até no choque, veja bem, em termos paisagísticos, porque temos o viaduto dos caminhos de ferro, que aliás queria dar os parabéns aqui precisamente neste estúdio onde está a decorrer a entrevista. Tenho um magnífico quadro com o viaduto dos caminhos de ferro de Vozela. Portanto, que chocaria em termos paisagísticos com este viaduto, o que também não é verdade, quer dizer, não fere qualquer sensibilidade. Para além de que ele dirigia-se em direção à vizinha freguesia de Ventosa, permitindo essa variante, aliás, dirigia-se em direção à freguesia vizinha de Ventosa, permitindo, com os seus acessos, naturalmente, enfim, poder vir a ampliar a zona urbana da vila, criando este laço que ancestralmente se tem vindo a reclamar em relação às duas freguesias e não só, porque se reclama também em relação ao Fatamontes e também em relação a Patos Velheirinhos. Mas, concretamente em relação a Ventosa, portanto, tem vindo a ser reclamado há tantos e tantos anos, esta via tem vindo a ser reclamada há tantos anos, esteve, de facto, enfim, dotada da comparticipação necessária para ser executada e não foi. Portanto, e mais, permita-me, amigo Xan, que o refira, portanto, dirige-se a um nó de acesso à A25, que é o nó de Ventosa. Seria uma forma de potenciar e de rentabilizar esse nó de acesso. É uma questão depois de circundar o Parque de Campismo. E depois São Pedro de Sul e Vozela não teriam interesse em que ela descesse às termas. Já viu? Que acesso privilegiado às termas de São Pedro de Sul à A25. A ser eleito vai fazer força para que a obra seja feita, Dr. Menezes? Eu tenho consciência. Repare, não construo castelos no ar, até porque a minha vida não foi fácil, portanto, com muito trabalho, mas mesmo muito trabalho muito árduo, tenho conseguido, enfim, levar por diante a minha vida, procurando dar
instrução superior aos meus filhos e a todos eles, a mim próprio, procurando instruir-me cada vez mais, e portanto, não tem sido muito fácil. Portanto, isto tenho consciência dessas dificuldades. E, portanto, não gosto de dizer, se peço aos candidatos a presidentes de junta de todo o município que não façam promessas que depois não poderemos cumprir, não me fica bem, não será bom tom eu dizer aqui aos microfones da Rádio Lafões que assumo o compromisso da construção desta variante no próximo mandato. Não é verdade. Não poderá acontecer. Por questão de disponibilidade financeira. Se gostaria de o fazer, gostaria, imenso. Se houver possibilidade de candidatar esta obra novamente, isto é, recuperando muito mais para aí mais de uma dezena de anos, portanto vamos a caminho de uma dezena e meia de anos, se for possível, portanto, fazer aprovar uma candidatura à construção desta variante, não tenho a mais pequena dúvida que esse será um dos meus desideratos e talvez o principal. E gostaria, mais uma vez, de propor ao futuro Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, portanto, que esta obra seja feita à luz deste tal princípio de intermunicipalidade, de forma a que ambos os municípios lucrem com isso. De forma que o acesso direto ao Concelho de São Pedro do Sul poderá dizer, mas isso prejudica o seu município. Não prejudica. Não prejudica coisíssima nenhuma. Portanto, poderiam ter outra opção em relação ao acesso à autoestrada. O parque de campismo, quanto beneficiaria com isto? Esta obra é, de facto, uma das obras que eu gostaria de candidatar ao próximo quadro comunitário, portanto, ao próximo quadro comunitário de apoio que agora se irá iniciar. Gostaria, sinceramente, portanto, e não é uma obra em que possamos dizer assim, vamos ficar aqui apenas deixe-me usar este termo pouco adequado, a curtir esta saudade e a remoer esta frustração dela não ter sido construída. Não, vamos acreditar que ela irá ser construída. Digo-lhe com toda a franqueza, digo aos nossos ouvintes, aos municípios de Vozela, que, de facto, não me parece que tínhamos espaço para conseguir concretizar, pelo menos na sua plenitude, no próximo mandato. Doutor, em relação ao abastecimento de água, acha que o Conselho está bem servido? Propõe alguma coisa de novo em relação... Em relação ao abastecimento de água, eu digo com algum orgulho que eu bebo água da torneira em Vozela sem problema absolutamente nenhum. Portanto, a água em Vozela Vila é de excelente qualidade. Portanto, não senti ainda, ao longo deste período estival, qualquer corte na água, qualquer falta de água. É também verdade que eu vivo numa parte baixa da vila, portanto já ao fundo da vila, e portanto naturalmente que poderá isso também contribuir, mas não tenho ouvido queixas, mesmo como Presidente da Junta, de cortes de água, de fornecimento de água a domicílio. Poderemos ter de aumentar o volume de captação de água, isso poderemos, do caudal, poderemos, não sei se justificará o recurso imediato, portanto, a captação em rio, em barragem, não sei, até porque as encostas estão cheias de nascentes, portanto se calhar bastaria que se fizessem novas perfurações, portanto, e se fizessem novas captações de água para aumentarmos e bastante o caudal de água, portanto, para abastecimento da população da Vila de Vozela. Agora, vamos lá ver outra coisa, isto não é, este panorama quase idílico, não é apanágio de todo o município de Vozela, porque há localidades que têm deficiências, graves deficiências de abastecimento de água. E, portanto, dificuldades têm de ser colmatadas. Agora, temos de ver isso também numa perspectiva integrada, portanto, se de facto temos dificuldades de abastecimento de água à Ventosa e a Passos Milharicos e a Fataúndes, portanto, estamos a falar desta parte mais baixa em termos de altitude do concelho, poderá, em termos económicos, poderemos ter, se quisermos aumentar o caudal de abastecimento dos depósitos de água em Vozela, poderemos ter de o fazer de uma forma integrada. Então, aí sim, aí é que poderemos ter de recorrer à água represada em barragem, captada no rio, naturalmente. Dr. Menezes, o senhor é Presidente da Junta de Freguesia de Vozela e, enquanto Presidente deste órgão,
lançou algumas iniciativas para dinamizar o comércio tradicional. Está satisfeito com os resultados das iniciativas que tomou, Sr. Doutor? E como é que vê o panorama do comércio? Não estou satisfeito. Não estou satisfeito porque tenho plena consciência que, primeiramente, convém separar aqui a questão, é que estas iniciativas surtiram efeito. Agora, se de facto surtiram o efeito que eu desejava, não, isso digo-lhe já que não. Portanto, nem me parece que estas iniciativas per si consigam de facto inverter uma tendência que nos leva outra vez ao problema dos carros estacionados lá em cima, a entrada, nos nós de acesso da autoestrada. Quer dizer, há de facto uma tendência para uma desertificação do interior muitíssimo grande e mais, criou-se um sentimento quase religioso da busca das médias e grandes superfícies para como local eleito de fazer as compras. A agressividade comercial é muitíssimo grande. Nós encontramos as nossas caixas de correio, a maior parte das vezes, repletas de panfletos, portanto, promocionais deste ou aquele artigos. O apelo é incessante, é muito grande e, de facto, o comércio local está em maus lençóis para poder competir com toda esta agressividade comercial que tem vindo a ser disputada pelas pequenas, médias e grandes superfícies. Agora, vamos lá ver, em matéria de direito não há aqui, existe todo o direito, não é, de fazerem isso. Em termos comerciais, em termos éticos, também não vejo nada de mal nisso e não vejo nada mal na existência dessas pequenas, médias superfícies, mesmo nas nossas terras. Não vejo absolutamente nada de mal. O que me parece a mim é que, de facto, há uma desarticulação muitíssimo grande dos interesses do comércio local com os interesses dessas pequenas superfícies. Porventura, se calhar, estaremos a falar de articulações em termos de horário. Porventura, estaremos a falar também numa campanha de marketing que terá de ser feita não só pela autarquia local junta de freguesia, mas também pela autarquia municipal, que tem um papel bastante grande. Fazer-se um diagnóstico profundo, bastante aturado da realidade de cada localidade, porque não é exatamente igual à realidade. Aliás, sabe isso bejamente, em Oliveira de Frades não é a mesma de Vozela nem de São Pedro Sul, fruto das próprias atividades económicas e da respectiva preponderância de cada uma dessas atividades económicas. Não é exatamente a mesma realidade. Portanto, esse é um diagnóstico que tem de ser elaborado com muito critério, com muito know-how, por quem tenha de facto esse know-how bastante apurado, para um grupo auscultar sensibilidades, falar com os comerciantes, sobretudo não fazer nada contra os comerciantes, tornar-lhes a vida o mais leve possível. Tem que ser assim. Tem que ser assim, por mais que nos custe, porque de facto estão a passar todos eles um mau bocado, estamos a atravessar, ainda por cima com o poder central, com o Estado, tirar o casaco e o coiro também ao comerciante, não, agora extensivo a tudo, não é? Mas é do comércio que estamos a falar, portanto, os seus comerciantes precisam de todo o apoio, de todo o carinho da autarquia municipal. E há muito mais coisas a fazer. Estas são algumas delas, mas há muito mais coisas a fazer, portanto... E haverá algumas medidas que tenha já em mente para pôr em ação, se for eleito? Sim. Olha, por exemplo, passam também, mais uma vez, por algumas atividades de caráter lúdico, mas a organização de eventos de natureza cultural, de natureza artística, envolver o comércio local, procurar que o comércio local esteja, e os seus comerciantes estejam inseridos dentro dessas iniciativas e não sejam meros espectadores. E, de facto, quanto a mim, parece-me que será dos primeiros passos a dar. Agora, fazer por fazer não me parece que seja suficiente. Se me pergunta se voltaria e se continuasse a ser Presidente da Junta, se continuaria com esta campanha, com esta iniciativa de apoio ao comércio local, respondo-lhe francamente que sim, continuava. Portanto, isto tende a minorar, de facto, o impacto de toda esta conjuntura que é desfavorável para os seus comerciantes. Mas mais, se me deixar ir mais além, com o projeto que temos também da revitalização da Feira Mensal de Vozela, portanto, que é outra das iniciativas da Junta de Freguesia, portanto, naturalmente que continuaria. Provavelmente a feira, não digo que não existisse, mas estaria muito pior do que está hoje. Isto é reconhecido por inquéritos que nós fizemos, pelo menos por 3 vezes até, mas 2 vezes, de uma forma mais exaustiva junto dos senhores feirantes, e também se apurou que, efetivamente, se não houvesse animação, parte deles não estariam lá. E essa animação é gratuita e serve também como forma de promover os grupos do Conselho,
que ali vêm atuar se tornam mais conhecidos. Procuramos acolhê-los com todo carinho, todos, pessoal e institucionalmente, muito grato, responsáveis pelos grupos, a todos os elementos desses grupos que durante 4 anos vieram a Vouzela, portanto, inseridos neste projeto de revitalização da Feira Mensal de Vouzela. Mas aí... Diga. Mas aí há uma outra coisa que eu como cidadão me custa a compreender, poderá dizer, é assim porque é ignorante nessa matéria, se calhar mas vamos ter de escamotear esse conceito de ignorância se a acusação vier a surgir. As feiras foram feiras de grande importância quando tinham gado. Hoje disse-me por uma questão de higiene pública, portanto, de sanidade animal, portanto, não será possível nós termos feiras nos moldes em que tínhamos no antanho. Eu tenho algumas dúvidas. Até porque hoje, a nível científico, a nível de medicina veterinária, as evoluções têm sido muitíssimo grandes. Perdão. Há um conhecimento muito mais profundo da realidade, há um conhecimento da circulação dos próprios animais, dos lugares onde estão localizados, portanto, onde são apresentados e onde ficam instalados. Há um cuidado a nível sanitário muitíssimo maior, há uma prevenção, portanto, há uma série de cuidados, uma multiplicidade de cuidados precoces que são tomados. Os seus médicos veterinários têm também uma sensibilidade muito especial para esta questão. Não parece de forma alguma que fosse prejudicial, debaixo, e deixo isto aqui bem sublinhado, debaixo de vigilância médica veterinária, a vinda dos animais às feiras. Na eventualidade de ser eleito, vai apostar nas feiras de gado? Vou apostar, para repare, eu não posso, sendo eleito Presidente de Câmara, não posso, de forma alguma, não posso pisar a lei. Embora isso esteja na moda hoje, mas o Presidente de Câmara não deverá fazer isso, nem poderá fazê-lo. Portanto, terá de sim de arranjar formas de sensibilizar as entidades competentes para a necessidade de se procederem a algumas alterações de forma a que a lei esteja conforme com a realidade, porque as leis desajustadas da realidade têm-nos levado sempre a desgraças. Portanto, procurarem-se alguns ajustamentos em relação à lei, procurar de facto que se façam algumas correções, algumas adequações para que de facto os animais possam voltar às feiras, não os deixar, portanto, ao livre-arbítrio dos intermediários que vão às explorações agrícolas e compram pelo que querem. Dr. Menezes, uma área que me parece extremamente importante e para o Conselho de Vouzela, aliás, onde tem marcado uma posição forte, é o setor do turismo. Na sua presidência, se for eleito, como é que vai tratar esta área, Dr. Meu caro amigo Chão, o turismo, eu tenho dito isso várias vezes e agora, e até inclusivamente já escrevi alguma coisa sobre isso e gostava de enfatizar este conceito. O turismo per si, enquanto atividade isolada, ou não funciona ou funciona mal. Quer dizer, nós dizemos, olha, nós hoje vamos deixar de produzir batatas, vamos deixar de ter aqui um comércio ativo, uma indústria ativa neste ou naquele domínios, porque aquilo que nós vamos fazer agora é turismo. Chegam aqui, nós esperamos que cheguem aqui as caminhonetas de carreira, à central de caminhonagem, distribuímos um pastel de Vouzela a cada um dos turistas que nos visitam, temos já os circuitos pedestres por onde os vamos encaminhar, temos o restaurante, está aqui tudo preparadinho, são que as coisas, infelizmente, se calhar, mas não são bem assim. Portanto, a atividade turística será tão mais forte quanto mais fortes forem outras atividades que lhe são acessórias. E sabemos hoje que o turismo de montanha é cada vez mais apetecível, sabemos perfeitamente que o turismo em meio rural não é a mesma coisa, mas é cada vez mais apetecível e também isto remete-nos para a necessidade de nós termos cá alguma coisa para oferecer. E essa coisa que nós temos para oferecer passará por paisagens que não têm de ser tratadas artificialmente, mas têm de ser, sobretudo, respeitadas, portanto, na sua traça original, com os usos e costumes das populações onde nós levamos os nossos turistas. Temos que ter boas instalações onde instalar esses turistas
E temos que ter, sobretudo, muita imaginação. Portanto, trabalhar com todos os agentes económicos, porque o turismo é, de facto, o resultante de toda uma panóplia de atividades que lhe estão adstritas. Não tínhamos dúvida nenhuma. É dos transportes, é do indivíduo da tasquinha, é do indivíduo que faz as chouriças, é do indivíduo que faz... Portanto, e tudo isto, de facto, é que poderá potenciar realmente uma boa oferta turística. Não podemos, enfim, estar a pensar num turismo confinado exclusivamente aos limites do concelho. Eu sei que já está cansado de me ouvir falar da intermunicipalidade, mas tenho mesmo de voltar a dizer, eu não teria qualquer relutância em que um grupo de turistas que demanda Vouzela, de lhes mostrar as belezas naturais que tem o município de Vouzela. E são tantas por essa serra acima. A vila em si, que é um encanto, se experimentar, mesmo que esteja aborrecido com todos os políticos, eventualmente descrente até, enfim, e machucado com este período de verão, que foi de facto forte, com calor intenso, se experimentar a deter-se em cima daquele viaduto dos caminhos de ferro ao anoitecer e espraiar a sua vista por aquele parque, pelo Zé lá abaixo, se espraiar a sua vista pela vila, fica calmo, tranquilo e inebriado. Portanto, estas belezas naturais que são enfim, a panágio do município como Vouzela, uma sensação que, aliás, experimenta praticamente em qualquer local do concelho. Eu não me importo nada e gostaria muito que esses turistas constatassem a excelência das águas termais das termas de São Pedro do Sul. Cá está a tal visão. Não me importaria nada e gostaria muito que os turistas que demandam as termas de São Pedro do Sul fossem convidados a ir comer um pastel de Vouzela, a verem as belezas da vila de Vouzela, o património edificado, o património natural da vila, do concelho. Sinceramente, eu acho que temos de começar a ver as coisas assim. Isto também coloca a questão dos transportes públicos, não? Transportes públicos, sim senhor. Portanto, eu não consigo conceber, ainda bem que tocou nisto, eu não consigo conceber que no espaço de 14, 15 km, estamos a falar das 3 sedes de concelho, Oliveira de Frades, Vouzela, São Pedro do Sul, eu não consigo perceber por que motivo é que não há aqui, na altura, se calhar hoje já é tarde demais, mas falava-se na existência, portanto, no aproveitamento da linha férrea, portanto, de forma a que circulasse, bastaria uma daquelas daresinas, recorda-se com certeza, que serviam de apoio e para a manutenção da linha, que requeria algumas composições que poderiam, de facto, circular e fazer um pouco como se fosse um metro de superfície entre as 3 sedes de concelho. Gorada que está, ou pelo menos adiada que tem que ser essa solução, não vejo porque é que não existe um transporte público, ou não público, portanto, há que aqui estudar de facto esta alternativa, que poderá passar, portanto, por um transporte que tenha alguma intervenção do poder autárquico municipal a nível dos 3 concelhos, a nível regional, como poderá ser de iniciativa privada. Portanto, não discuto essa questão, há que ser estudada, repito, mas por que diabo é que não há, de facto, uma ligação em transporte de São Pedro do Sul, Vouzela, Oliveira, Vouzela, São Pedro do Sul? Obviamente que isso é muito importante. Não sei se de facto há aqui algum atropelo à lei em relação aos comboios turísticos de um e outro concelhos, portanto, poderem circular no concelho vizinho, chamar-me a atenção para isso, poderia efetivamente haver aqui alguma incompatibilidade em termos legais, não sei se há, se não. Mas não havendo de nada, mas absolutamente nada, me importaria que, ao fim de uma refeição, ou pípara tomada em Vouzela, o comboio turístico de Vouzela descesse às termas de São Pedro do Sul. Gostaria muito que o mesmo acontecesse daqui em relação a Vouzela. Repare, não me parece que nós possamos continuar. A solução está na fusão de concelhos. Não é preciso, não é necessário fundir-se concelho nenhum, não é necessário andarmos a fazer colagens que depois até nos podemos enganar e de facto a colagem nem ser bem feita. Não há necessidade de andarmos a fazer colagem de concelho, de sobreposição, nada disso. O que há necessidade aqui é de alguma visão, portanto, que vá para além enfim, do terreno que pisamos e que permita que, efetivamente, nós consigamos alcançar mais longe e ter esta perspectiva, esta visão intermunicipal. Isto passa também por um melhor aproveitamento do próximo quadro comunitário? Passa, sim, senhor. Passa, sim, senhor. Passa, portanto, e veria com muito bons olhos, portanto, a adoção de um programa
neste ou naquele domínio, nesta ou naquela vertentes, portanto, que pudesse de facto ser comum aos 3 concelhos ou só aos 2 concelhos, portanto, mas que efetivamente pudesse ser um projeto comum. Não veria nada mal disso. E só projetos nesta área de turismo, ouvir que o próximo quadro comunitário pode ser aproveitado em termos intermunicipais em outras áreas, doutor? Não, pode ser aproveitado em várias outras áreas. Ainda há bocado falávamos na despoluição do Rio Volga. Veja, o problema da tal variante sul e a sua continuidade em relação ao concelho de São Pedro do Sul, o problema daquela central térmica de combustão, portanto, para a produção de energia elétrica. Mas quantos? Olha, dá-me licença que lhe cito um outro exemplo. Falávamos há bocado no aproveitamento e no investimento no campo agrícola. Repare que nós agora temos de levar, os nossos agricultores têm que levar os seus animais para serem batidos em Aveiro. Portanto, eles pagam um animal. Portanto, o preço que pagam pelo transporte e pelo abate, em alguns casos, é praticamente o preço do animal. Isto custa um bocado, além de ser um contrassenso. Então andamos a criar um animal e depois temos de, para o abater, para o consumir, teremos de gastar o preço, teremos de o pagar. E isto é simplesmente anedótico. Está a pensar num matador municipal que... Não estou a pensar num matador municipal. Aqui a área? Não estou a pensar num matador municipal, nem sequer que ele tenha de ser sediado em Vozela. Isso não me preocupa minimamente, porque não há reativação do matador em Viseu. Mas se tivesse de se criar um novo matador aqui na região, com bons olhos veria que ficasse em Vozela, com bons olhos veria também que ficasse aqui num destes concelhos. Repare, não é esse o problema. Importa que efetivamente nós consigamos melhorar a qualidade de vida dos nossos agricultores, rentabilizar o próprio trabalho deles, isso sim, isso é que me importa. E naturalmente que é uma preocupação minha, uma preocupação de qualquer outra pessoa que tenha responsabilidades políticas ou que pense em vir a ter responsabilidades políticas e administrativas em qualquer um dos municípios ou até das freguesias, seja de que forma for. Portanto, é de facto uma outra obra que pode e deverá ser encarada de frente, porque a presença humana nos territórios é absolutamente indispensável se quisermos falar, não digo acabar com o flagelo dos fogos, mas pelo menos diminuí-lo drasticamente. Os melhores bombeiros poderão ser os animais, precisamente, no mundo rural. E, portanto, deixa-me-nos cá de coisas assim, enfim, quase folclóricas, porque a realidade é esta. Portanto, grandes tampões que poderão, ou grandes áreas que possam servir de tampão à evolução do incêndio, são áreas que estejam agricultadas. Portanto, e até defendo, inclusivamente, ou a isenção ou a redução drástica de IMI, quer seja pela via sucessória, quer seja pela via onerosa, portanto, por compra e venda, ou permuta, ou de qualquer... Portanto, dos terrenos que estejam agricultados. Portanto, é muito importante, este incentivo tem de começar a acontecer. E, portanto, a presença dos animais no meio rural, que consomem as ervas, que de facto não deixam que elas cresçam e se transformem de facto num combustível perigosíssimo na época estival, é absolutamente indispensável. Ora, como é que poderemos ter lá animais se não há rentabilidade? A isenção do IMI, as câmaras não poderão fazer totalmente, mas... Não poderão fazer totalmente, mas podem, na parte que lhe diz respeito. Mas poderão fazer uma redução. Com toda a certeza que podem. É isso que pensa fazer se for eleito? Eu disse-lhe, e vamos voltar à frase à minha afirmação inicial, isenção de IMI, total ou parcial, nos terrenos que estejam agricultados ou que tenham sido agricultados nos últimos 2 ou 3 anos, desde que eles se localizem em espaço rural. Não me incomodaria absolutamente nada e cuido eu que a Câmara Municipal e o próprio país ganhariam muito dinheiro se de facto começassem a surgir cada vez mais manchas agrícolas pelo nosso mundo rural fora. Porque os bombeiros sabem disto muito melhor do que eu. São tampões, são zonas-chave de segurança e que impedem o avanço dos fogos. Portanto, o valor do IMI, no caso de existir um fogo só numa área que tenha meio hectare, 1 hectare, até só meio hectare, uma área destas que esteja agricultada, que tenha sido lavrada, pode impedir a progressão de um fogo. E se isso acontecer, está pago o IMI durante 100 anos. Portanto, não vale a pena nós estarmos aqui a dizer que isto são medidas muito popularuchas, que são medidas de tal, porque ouve-se tudo, felizmente, de facto,
é uma das, a pluralidade de opiniões é de facto uma das imagens de marca do nosso tempo. Oxalá assim continue e não cerceiem pelo menos essa possibilidade de intervenção. De toda maneira, estamos praticamente no fim do nosso tempo. De qualquer maneira, nós falámos no início no despovoamento do concelho, que aliás se verifica muito nas zonas do interior, mas há também um outro fenómeno que se verifica muito, que é a questão do envelhecimento da população que ainda reside nestas freguesias. Sr. Doutor, que tipo de ações pretende tomar para, digamos, apoiar um pouco e esta terceira idade dos nossos idosos, Sr. Doutor? Falou em duas coisas, portanto, uma delas é o despovoamento, portanto, que são fenómenos que estão correlacionados, sem dúvida alguma, e que tem a ver, portanto, com a sangria autêntica que há dos nossos jovens, dos nossos casais jovens, que por si está relacionada, portanto, também com a apetência e a possibilidade de poderem constituir família e poderem ter, consequentemente, poderem ter filhos. Isto é o rejuvenescimento das populações, e outra é os cuidados a ter com a terceira idade. Eu queria aqui prestar a minha mais sincera homenagem às IPSS concelheiras, regionais diria mesmo, portanto, que muito têm vindo a apoiar a terceira idade, e queria distinguir uma das vertentes de apoio das IPSS, que é precisamente o apoio domiciliar, isto é, apoiar a pessoa até ao máximo, até onde for possível, para que a pessoa se mantenha no seu meio natural, na sua casa, cujos cantos conhece, o quintal. Portanto, esta parece-me a mim que foi uma das mais felizes iniciativas jamais desenvolvidas até hoje em termos de IPSS. Depois, olha, isto daria pano para mangas, porque de facto é tanta a necessidade até de consciência. É um imperativo de consciência, visto mesmo segundo a moral kantiana, é mesmo um imperativo de consciência nós estarmos de facto a prestarmos apoio aos nossos idosos. Não pode ser lançada para o lixo uma vida inteira de trabalho, não pode de forma alguma. Portanto, os nossos idosos têm de ser acarinhados, têm de se lhes dar condições, e se as IPSS tiverem dificuldades, eu cuido que o próprio município, não tenho a certeza absoluta que o próprio município terá de fazer alguma coisa, e essa alguma coisa é aquilo que, em determinada circunstância, em determinado momento, se mostra necessário com vista a melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa. Há aqui um problema muitíssimo grande, portanto, que é de facto a assistência médica, a assistência medicamentosa e a possibilidade e capacidade financeira que algumas pessoas, e cada vez mais, alguns agregados familiares, começam a sentir. Esta, na vertente da pessoa idosa, em relação aos casais jovens, em relação ao facto, à apetência que têm ou não para constituir família, à possibilidade que têm de constituir essa mesma família. Isto é uma desgraça, quer dizer, não há aqui, se de facto não forem tomadas iniciativas a nível do poder central que invertam diametralmente, reparem, eu digo num ângulo de 180 graus, portanto, que haja uma inversão total do caminho que estamos a seguir, e aí haverá que não ter dúvidas mesmo, porque nós temos de fazer essa inversão mais cedo ou mais tarde, nós de facto vamos a caminho do precipício. E não há Presidente de Câmara, não há Câmara que consiga obviar e resolver definitivamente este drama. Podem minorá-lo, nós iremos fazer todo o possível para isso, ainda há bocadinho referia, portanto, a todas estas iniciativas. E estas estruturas, ou estas infraestruturas, que poderão ser criadas a nível municipal, ou intermunicipal, ou regional, com certeza que irão gerar alguma mão de obra e irão absorver alguma mão de obra. Recorda-se com toda a certeza, e os nossos ouvintes também, falávamos aqui no desenvolvimento das zonas industriais, na articulação com os polos de ensino, o potenciar o desenvolvimento da Escola Profissional de Vozela. Portanto, estamos aqui a falar de coisas que efetivamente contribuirão para fixar os nossos jovens. Mas mais, portanto, estas atividades, designadamente no domínio da floresta, o aproveitamento dos tais resíduos, o incremento da atividade agrícola como atividade complementar, que foi um disparate muitíssimo grande. Nós tínhamos cerca de 29,5% da nossa população no setor primário, portanto, entendeu-se que se deveria reduzir para cerca de 11%, e quando demos conta, tínhamos no setor primário menos de 8% da nossa população. Eu falo-lhe assim, números, eu não gosto nada, mas tem que se falar também, muitas das vezes, para que nos possamos
situar e para monitorizar até os desenvolvimentos dos nossos próprios raciocínios e conceitos. E a verdade é que quando demos conta que tínhamos 8,5% da população, tínhamos o interior completamente deserto, ou quase completamente deserto, e tínhamos uma sangria, portanto, o nosso saldo demográfico, saldo fisiológico, de facto, a cair cada vez mais, portanto, são cada vez mais as pessoas que morrem, cada vez menos as pessoas que nascem, e hoje é este o cenário, temos 40% sensivelmente, em alguns casos até, depende da região, muito mais dos nossos jovens, alguns deles altamente qualificados, sem trabalho, portanto, na contingência de terem de emigrar, alguns, e a esmagadora maioria, já nem se importam de exercer qualquer atividade, só querem estar ocupados, nem isso é proporcionado. Isto é uma desgraça. Muito bem, Dr. Menezes, parece-me que as 2 horas, afinal, foram curtas. Chegámos mesmo ao fim. Vou deixar mais 2 a 3 minutos para uma mensagem que queira deixar aos nossos ouvintes e aos seus munícipes. Sabe, eu não contava com essa. Mas está bem, portanto, olha, em princípio é uma mensagem de confiança, portanto, gostava de transmitir, de facto, este sentimento de confiança a todos os municípios de Vozela, mas isto só após cumprimentar todo o auditório, o estimado auditório da Rádio Lafões, que efetivamente é muitíssimo vasto, ainda falávamos nisto no início. E depois então, sim, deixar essa mensagem de plena confiança nesta mudança que iremos todos juntos operar com toda a certeza, que será uma mudança que se pretende fazer com tranquilidade e que não envolve aqui pessoas, não envolve nem ódios pessoais, nem quesílias pessoais, mas sim um novo rumo para Vozela, que é efetivamente o que nós estamos a tentar gizar. Queremos que este novo rumo tenha algum impacto também no contexto regional, portanto, à luz do tal conceito de intermunicipalidade que falámos. Gostaria de deixar bem patente, junto aos municípios de Vozela, que uma das principais linhas de orientação deste projeto municipal, e que constituiu a minha preocupação dominante enquanto Presidente da Câmara, quando o for, é sem dúvida a intervenção social. Portanto, a preocupação com questões de natureza social. E na mesma vertente e nessa linha de confiança, vamos procurar que o poder municipal não se dilua, não é isso que está em causa, mas que se saiba articular, e que se saiba articular de uma forma inteligente com as juntas de freguesia que estão no terreno. Isso sim. Portanto, é óbvio que conto de facto que este projeto tenha a aprovação de uma franja muito larga dos municípios de Vozela, com toda a certeza. Não, seu apoio, gostaria de os ver intrusados no próprio projeto, no próprio processo de mudança. Não mesmo, muito obrigado. Eu que agradeço a um e outro também, já agora virava-me ali para o Paulo Fernando Parras e agradecia. Assim como sabe, é sempre um prazer falar consigo. Muito obrigado, doutor. E foi a conversa com o Dr. António Menezes, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Vozela. Amanhã teremos como convidados o candidato da CDU, da Coligação Democrática Unitária.